Glória a Deus. Irmãos, a paz do Senhor. Aleluia. Que bom estarmos mais uma vez na presença do Senhor. Vamos ler a palavra de Deus. Abacuque, capítulo 2, versículo 14. Glória a Deus. Abacuque, capítulo 2, versículo 14. Eu vou ler o texto uma vez e a igreja em seguida repete o mesmo texto, irmãos. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Glória a Deus. Agora eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, Evangelho de Marcos, no capítulo 10, versículos 43 a 45. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos 43 a 45. Eu vou ler o versículo 43, a igreja lê o versículo 44, e nós todos juntos vamos ler o versículo 45. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. Glória a Deus. Todos juntos, versículo 45. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amém. Deus abençoe. Podeis tomar os vossos assentos. Queridos irmãos, igreja do Senhor Jesus, nós estamos trabalhando o tema igreja relacional. E nós já falamos aos irmãos sobre as características de uma igreja neotestamentária. Nós colocamos para vocês como que essa igreja age dentro do contexto do que foi deixado pelos apóstolos de Cristo. Na quinta-feira passada, dentro desse assunto de igreja relacional, nós trabalhamos sobre alguns aspectos da igreja, algumas atitudes nossas para proteger a unidade da nossa igreja. E agora hoje, continuando a questão da igreja relacional, nós vamos falar aos irmãos sobre algo que é muito importante na igreja. Como os verdadeiros servos de Cristo devem agir. Pastor, essa temática, trabalhar a questão de ser um servo de Cristo, isso tem a ver com a igreja relacional? Você vai observar no decorrer da nossa fala, no decorrer da nossa dinâmica aqui do nosso estudo para essa noite,
você vai observar que tem tudo a ver. Igreja relacional. Os irmãos se lembram que no início, quando nós começamos a tratar desse tema, eu coloquei para os irmãos que, em primeiro lugar, o meu relacionamento precisa estar bem na vertical, não foi? Eu e Deus. Deus e eu. Esse canal de comunicação, eu e Deus, Deus e eu, ele tem que estar ininterrupto. Não pode ter interrupção. Porque senão vai dificultar de nós cumprirmos a questão da igreja relacional na horizontal. Agora, como os verdadeiros servos de Cristo devem agir? As pessoas estão olhando para nós, sabem que nós somos cristãos, vizinhos, colegas de trabalho, colegas de faculdade, pessoas com as quais nós fazemos negócios, fazemos tratos. E como os verdadeiros servos de Cristo devem agir em se tratando de sermos uma igreja relacional na horizontal. Estou falando com o próximo. Estou falando das nossas relações interpessoais, relativo ao próximo. Como devem os servos de Cristo se comportarem dentro da área relacional? Qual o princípio ético que nós devemos manter nessa relação com o próximo? Nesta noite eu quero levar os irmãos e as irmãs a compreenderem a natureza do servo de Cristo. Vocês observaram o que nós lemos aqui nos versículos 43 a 45? O Senhor Jesus está fazendo uma recomendação. Só que se você pegar o contexto, o antitexto, no versículo, você começar ali pelo versículo 35, o que está acontecendo nesse texto? Os filhos de Zebedeu, Tiago e João, eles fizeram para Jesus um pedido, eu não sei se pretensioso, ou não sei se eles estavam numa simplicidade cristã ainda muito grande. E eles chegam até Jesus e eles vão fazer o pedido deles. Parece um pedido simples. Ele chega e diz assim: Senhor, nós queremos fazer um pedido ao Senhor. E ele disse: pois não. E eles disseram: concede-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. É só isso que nós queremos. Ou seja, nós queremos notoriedade no teu reino. Jesus não os discriminou por causa do pedido deles. Jesus apenas usou aquele momento, não sei se de simplicidade deles, e Jesus agora começa a expor, irmãos, para nós a verdadeira natureza de um servo
de Cristo. Qual é a verdadeira natureza de um servo de Cristo, irmãos? Você sabe? Servir sempre. E sem reclamar, porque se reclamar não tem galardão. E com alegria, porque se fizer sem ser com alegria, não vai ter galardão. Não é por obrigação. É o servo da orelha furada lá do Antigo Testamento, que chegava no Senhor e dizia, o Senhor dava a carta de alforria para ele, ele dizia, não, eu não vou embora. Mesmo o Senhor me liberando para ir embora, eu quero ficar aqui te servindo. Aí eles pegavam um instrumento e furavam a orelha daquele servo. Servo da orelha furada. As pessoas que olhavam para ele viam um buraco na orelha dele, uma cicatriz na orelha dele, e eles sabiam que ele servia o servo dele por amor. Ele não quis ir embora. O senhor dele deu a carta de alforria, mas ele disse, não, eu vou ficar aqui. Eu não dou conta de viver longe mais do Senhor, meu amor. Queridos irmãos, então não esquece isso aí não. Anota aí na sua agenda. Natureza do verdadeiro servo de Cristo. Qual é? Servir sempre, até morrer. Aí Jesus, dentro desse diálogo aqui com Tiago e João, ele aproveita para nos ensinar, e Jesus vai revelar a própria natureza dele, como aquele que veio para morrer por nós. Aí ele diz assim, ó, ele fala, orienta, e depois ele diz assim, porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos 10, 45. Quem era Jesus, irmãos? Ele era filho de quem? O Filho de Deus. Aí ele chega e diz para os seus discípulos, olha, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Que natureza é essa, né? Então a natureza do verdadeiro servo de Cristo é a disponibilidade em servir. Se eu não estiver pronto para servir ao meu Deus, ao próximo, à igreja, dentro do meu ministério, eu não estou revelando a natureza de um verdadeiro servo de Cristo. Agora, existem algumas coisas que eu vou falar para vocês aqui nesta noite, que é interessante, dentro desse assunto. Como é que os verdadeiros servos de Cristo, eles devem, ou pelo menos deveriam agir? Meus irmãos, nós precisamos entender uma coisa. Quando nós estamos servindo ao nosso próximo, nós estamos servindo diretamente a Deus. Quando nós servimos o nosso próximo, nós estamos servindo diretamente a Deus. Lembra da passagem lá? Estive nu e me vestiste. Estive com fome e me deste que comer. Estive com sede e me deste de beber. Quando foi que te vimos nu e te servimos? Quando foi que te vimos com fome e te servimos? Quando foi que te vimos com sede e te servimos? Foi quando vocês fizeram a um desses pequeninos aí, ao seu próximo. Queridos irmãos, o mundo aí fora vai definir o tamanho de uma pessoa por poder, não é? As pessoas aí fora lutam por ter status, não é assim? As pessoas matam, mentem, traem umas às outras por causa do poder, não é assim? Por quê? Porque o mundo aí fora, ele vai medir a grandeza de uma pessoa
pelo poder que essa pessoa tem. O mundo aí fora vai medir a grandeza de uma pessoa pela quantidade de posses que essa pessoa tem. O mundo aí vai medir as pessoas por um status social, pelo prestígio e a posição que ele ocupa. E na cosmovisão da nossa era, se você puder exigir que as outras pessoas te sirvam, você alcançou o sucesso e você chegou lá. Não é assim? Agora, você precisa saber disso. Você e eu precisamos ter consciência disso, de que os verdadeiros servos de Cristo pensam e agem diferente. Nós não vivemos em função da grandeza e do poder. Nós não vivemos em função de posses. Nós não vivemos em função de prestígio e posição, porque mesmo a nossa natureza dada pelo próprio Cristo, pela sua palavra, é ser servo, ou seja, servir. E como eu disse, servir sempre e com alegria. Mas deixa eu falar uma verdade para vocês nessa noite. Lamentavelmente, nós estamos vivendo dias em que muitos cristãos fazem manobras de todo tamanho em busca de posição e destaque nas nossas igrejas. E quando elas são contrariadas dentro dessa perspectiva delas de ter poder e posição, elas revelam outra natureza que não é dos verdadeiros servos de Cristo. Elas revelam uma natureza rebelde. Elas se debatem, não aceitam, porque elas querem ser reconhecidas, elas querem notoriedade, elas querem fazer algo na igreja e aquilo ser bradado aos quatro ventos. E quando isso não acontece, esse tipo de pessoa aqui, que vive fazendo manobra em relação à obra de Deus, elas são contrariadas na expectativa delas. Elas mudam de igreja, elas abrem ministérios, elas fazem motim, elas rebeliam de uma forma ou de outra, revelam uma outra natureza que não é a natureza do verdadeiro servo de Cristo. Porque o verdadeiro servo, ele não vive em busca de notoriedade. Ele não vive em busca de que as pessoas coloquem tapete vermelho para elas e soltem fogos todos os dias, dizendo: que bom, irmão, você fez isso para a obra. Nossa, que oferta linda você deu. Nossa, que louvor bonito. Nossa, que pregação excelente. Nós estamos vivendo dias em que muitos cristãos estão fazendo manobras, malabarismo de todo tamanho em busca de destaque. Não está fácil encontrar muitos servos por aí. Nós estamos encontrando mais celebridades que servos. As pessoas estão preferindo ser generais a ser soldados rasos, porque soldado raso recebe ordens. Não é assim? Quem é que manda no soldado? Todas as patentes que estão acima dele, ele tem que bater continência para elas. Todas. É assim ou não é, tenente? É fácil ser soldado? Em se tratando do reino de Deus, então nós estamos preferindo
ser generais a ser soldados rasos. A natureza do verdadeiro servo de Cristo: servir sempre. Os verdadeiros servos, irmãos, eles sempre estarão dispostos a quê? Servir. Ele é um servo. Os verdadeiros servos de Cristo, eles não ocupam seu tempo em atividades que possam limitar sua disponibilidade em servir ao seu Deus e ao seu próximo. Exemplo disso, Paulo, ele escreve para seu filho na fé, Timóteo, o jovem pastor da igreja de Éfeso, e ele vai dizer assim para Timóteo, em 2 Timóteo 2, versículo 4, ele diz assim, ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então, o verdadeiro servo, irmãos, ele não fica se ocupando com essas coisas que eu falei anteriormente para você, buscando notoriedade, buscando reconhecimento. Se eu não for reconhecido, acabou. Se eu não for reconhecido, acabou. Aí eu vou revelar uma outra natureza, que é aquela natureza que eu falei para vocês que não é a natureza de um verdadeiro servo de Cristo, uma natureza rebelde. E quantas pessoas na caminhada cristã já não revelaram essa natureza rebelde em alguma vez, em algum lugar onde elas estavam? Por causa de coisas na igreja. Por causa disso, daquilo, deixou de fazer isso para mim, deixou de fazer aquilo, não me respeitou, não me honrou, não isso, não aquilo. Quantas pessoas, irmãos, nós já vimos? As pessoas dizem assim: eu vou sair daquele ministério e eu vou abrir uma igreja para ganhar almas. Isso é verdade? Será que lá dentro do íntimo, da consciência da pessoa, esse é o verdadeiro sentimento? Deixa eu perguntar para vocês: para mim pregar o evangelho, eu preciso de abrir uma igreja para mim? Para que eu pregue o evangelho e ganhe almas, é preciso me rebelar contra os meus pastores? Ganhar alma é uma coisa, agora querer ser cabeça, querer ser general é outra coisa muito diferente. Ganhar alma, você pode ganhar alma lá na rua da sua casa, naquele vizinho seu que está lá, você pode ganhar ele para Jesus, isso é ganhar alma. Agora, não me venha com esse papo furado, de que não, eu estou fazendo isso porque eu amo o reino, é em favor do reino. É porque nós estamos sacudindo o jugo e estamos dizendo: eu não quero ser servo, eu quero ser cabeça. Eu não quero ser cauda em lugar nenhum. Eu já vi gente dizer isso. Eu fui pastorear uma igreja, um irmão disse assim para mim: pastor, o negócio comigo aqui canta da seguinte forma: eu só ando se for no banco da frente, eu nunca andei no banco do carona. Aí eu entendi o que ele quis dizer. Ele quis dizer para mim o seguinte: o senhor me trata muito bem e me põe lá em cima, porque eu só ando no banco da frente, eu não ando no banco do carona. E ele disse: e eu acho melhor ainda quando eu estou no volante. É os tipos de crente que a gente está encontrando aí. O verdadeiro servo de Cristo, irmãos, ele não escolhe serviço.
Ele não escolhe quando irá servir. Ele não escolhe o local onde irá servir. Eu estou falando da natureza do verdadeiro servo de Cristo. Irmão, você vai fazer serviço tal. Vou não. Não vou não, isso não é para mim. Irmão, eu preciso que você faça um serviço para a obra de Deus assim amanhã. Não, eu não vou. Eu só sirvo se for em posição tal. O verdadeiro servo de Cristo, ele não escolhe serviço. Ele não escolhe quando irá servir. E ele não escolhe o local que ele vai servir. A agenda dele, ela é dirigida pela supremacia absoluta de Deus, o seu Senhor e Pai, que o chamou, que o alistou para essa guerra. O Deus que foi tão amoroso, que enviou o Senhor Jesus para morrer pelos nossos pecados, aí enviou o Espírito Santo. Nós não entendíamos nada das coisas de Deus. O Espírito Santo foi lá onde nós estávamos, irmãos, lá naquela nossa vida pregressa, sem conhecimento nenhum de Deus, sem conhecimento nenhum das coisas de Deus. O Espírito Santo foi lá, nos chamou com voz de amor, com voz suave, e nos trouxe para a luz. Por que agora a gente quer sacudir o jugo? Por que agora a gente quer ser rebelde? E a gente diz assim: na minha vida mando eu. Não é assim que a gente diz? Na minha vida mando eu. Queridos, quando você é um verdadeiro servo de Cristo, poderá acontecer surpresas na sua vida. E se você estiver preparado para isso, você vai entender que essas coisas é uma permissão de Deus para você servir em uma outra posição. Se nós somos servos de Cristo, nós não podemos ficar reclamando de circunstância, não. Lamentando, por que aconteceu isso? Por que está acontecendo isso? Por que isso? Por que aquilo? Por que eu perdi isso? Por que aquilo? A Bíblia diz que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados por seu decreto. A Bíblia não diz algumas coisas concorrem, a Bíblia diz todas. Você está me entendendo? Todas as circunstâncias, adversidade, enfermidade, problema, dilema, incompreensão, tristeza, chorou, sorriu, tudo coopera. Mas a gente tem uma mania de ficar reclamando. Se vai daqui para ali o pneu do carro fura, oh meu Deus do céu, é uma reclamação. Se acontece outra coisa ali, é outra reclamação. E às vezes Deus está mudando a agenda do servo para ele fazer algo diferente naquele dia. Eu estava pastoreando na 403 Norte, e um dia aconteceu algo que me chamou muita atenção. Naquele dia deu um problema de manhã, logo cedo, irmãos, um problema técnico lá na casa pastoral e na igreja. E eu pensei a vida, pensei, falei, onde é que eu vou agora arrumar uma pessoa para me socorrer? Aí me lembrei de uma irmã que o marido dela era profissional na área que eu precisava. E eu falei, eu vou lá na casa daquela irmã e lá ela vai me informar se o marido dela pode ou não pode. E ali eu fui para a casa daquela mulher. Quando eu cheguei na casa daquela mulher para resolver o meu problema, sabe o que aconteceu? Lá tinha um problema maior para me resolver. Quando eu pisei o pé na porta dela, ela disse, pastor, foi Deus que te mandou aqui.
Aí eu nem falei meu problema. Eu falei, foi mesmo, irmã? Ela disse, foi. Eu falei, por quê? Ela, senta aqui. Aí ela foi me contar o que estava acontecendo. O meu problema, perto do dela, irmão, estava muito distante de ser problema. Você está entendendo? Aí eu ajudei a irmã. Depois que eu resolvi a causa dela, eu voltei e falei, não, a minha está fácil. A minha está fácil. E aí eu consegui resolver o meu também. Graças a Deus. Você é servo de Cristo, meu irmão. Você é serva de Cristo. Eu sou servo de Cristo. Os verdadeiros servos, irmãos, eles sempre estão atentos às necessidades do próximo e da igreja. Agora, deixa eu falar uma coisa para vocês. Sabe o que está tendo muito nesses últimos dias? São pessoas ingratas. Jesus curou de uma vez, foi 10 leprosos, né? 10 leprosos, né? Quantos foi que voltou para agradecer? Só o dízimo, né, irmãos? Só um voltou lá para agradecer. Aí Jesus disse, mas eu curei 10. Vocês me dão notícia dos 9? E aí aquele ficou lá adorando. Nós precisamos estar atentos às necessidades do próximo da igreja. Paulo diz, Gálatas 6:10, então enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. A gente começa ajudando aqui, os nossos irmãos, né, a família de Deus, mas a gente ajuda também as outras pessoas, né? Quando Deus, irmãos, coloca alguém em situação de necessidade bem na nossa frente, é a oportunidade de crescermos como servos de Cristo. É hora de servir, né? É hora de servir. Depois que eu estou aqui nessa igreja, eu fui pregar numa igreja ali e um dia antes de ir para aquele trabalho, era numa madrugada, era um trabalho na madrugada, foi até o Barbosinha que me levou nessa época. Eu estava lá em casa à noite e o Espírito Santo me disse assim, você vai lá amanhã, vai ministrar a minha palavra, e lá eu vou usar o pastor daquela igreja, ele vai te dar uma oferta. Aí, ô glória a Deus! Aí o Espírito Santo diz, mas essa oferta não será para ti. Mas disse, não é para mim, é para quem? Aí o Senhor disse, é para você direcionar a pessoa X, que era daqui dessa igreja. E Deus falou assim, e você não vai dizer que foi você que deu. Tá bom. De madrugada, pegamos o carro, fomos lá, preguei, aconteceu igual Deus falou, terminou, o pastor me deu a oferta, eu não costumo pegar. Não é toda vez que eu pego a oferta. Aí o pastor me entregou, peguei aquele envelope, entreguei nas mãos do Barbosinha e vim no carro e dei as instruções para ele, as instruções que Deus me deu. Falei para ele, olha, chegando na igreja, você vai procurar a irmã X assim, assim, e você vai chegar a ela e vai entregar esse envelope na mão dela. Quando ela te perguntar quem está dando isso a ela, você vai dizer que foi Deus, o pai dela, que está dando um presente para ela. Para que esse negócio de nós ficarmos, irmãos, fazendo as coisas e querendo aplauso? Dar uma cesta básica e já tirar uma selfie aqui do lado do necessitado. Para que isso? E ainda põe lá a legenda grande, fazendo a obra social, porque Deus é amor. Se a Bíblia manda que a direita dê e a esquerda não veja, para que esse negócio? Nós somos servos de Cristo. Quando Deus coloca
alguém em situação de necessidade na minha frente, na sua frente, e Deus já nos deu a condição de ajudá-la, é hora de servir. E servir com alegria, né? Eu ouvi um sermão de um pastor. Ele disse que foi pregar em uma igreja e disse que lá a oferta que deram para ele disse que era muito grande, era coisa extraordinária. E aquele pastor disse que quando ele pegou aquele pacote, aquela oferta, né? Aí disse que o pastor arrumou um irmão para levar ele no aeroporto. E o irmão da igreja, o pastor parece que escolheu a dedo do irmão que tinha o carrinho mais velho da igreja. Aí disse que ele entrou naquele carro, aquele irmão, naquele amor, naquela alegria, pastor para lá, pastor para cá, pegou a mala do pastor, colocou no porta-malas, abriu a porta, o pastor sentou, ele sentou, disse que quando o irmão segurou no volante que foi sair no carro, disse que o Espírito Santo falou no coração do pastor: pega a oferta que você pegou lá hoje e dê tudo para esse servo meu. Aí disse que o pastor olhava para o irmão, disse que o irmão alegre: ei pastor, esse nosso Deus é grande. E o pastor o pastor disse que olhava para ele: irmão, esse Deus é grande. E disse que o pastor pensava: mas que hora que eu fui entrar nesse carro, meu Deus. E disse que o irmãozinho todo alegre e testemunhando, e alegre, passando marcha e indo, e está chegando no aeroporto, e o Espírito Santo. Aí o pastor disse: eu vou dar só a metade. O Espírito Santo disse: não, é tudo. Eu tinha tanto compromisso com esse dinheiro. E disse que o irmão alegre chegou no aeroporto. O pastor Manuel Félix disse que o irmãozinho disse que vem, abre o porta-mala, pega a mala do pastor, põe lá: meu pastor. Disse que o pastor falou: irmão, deixa eu fazer uma coisa aqui logo, antes que eu vou embora, e não faço. Aí disse que foi lá na bolsa, pegou aquele pacote de dinheiro que ele tinha recebido naquela conferência e disse que: irmão, Deus está te dando esse presente, é seu, vai embora daqui. Disse que o irmão foi embora, todo alegre também, não falou nada para o pastor o que ele estava pedindo, não. Pegou o carrinho velho dele, disse que manobrou e sumiu no mundo falando em língua estranha, foi embora. E o pastor disse que entrou no avião, falou: agora tá bonito, que eu vou chegar em casa, tem meus compromissos, minha mulher vai me perguntar, eu não vou saber o que dizer, e vou embora. Aí ele disse que pegou o avião, desceu na cidade dele, foi para casa, sem nem um centavo no bolso. E um dos projetos do pastor era chegar na sua cidade e trocar de carro. O carro dele estava precisando ser trocado e ele disse que ia trocar de carro. Quando ele está na sua casa, no outro dia o telefone toca. A outra pessoa do lado da linha disse: você estava viajando, já chegou? Ele disse: estou em casa. Ele disse: vem aqui agora no meu escritório. Ele disse que cansado foi ao escritório daquela pessoa. Quando chegou lá, disse que a pessoa levou ele na concessionária e falou: pode escolher o carro que você quiser. Pode escolher. O carro que você escolher, eu estou te dando de presente. Deus, ele testa, irmãos, a nossa fé, a nossa lealdade de servo, né? E às vezes não é todo mundo que passa nesse teste, né? Aqui em Palmas teve a história de um irmão que Deus mandou ele dar uma bicicleta. Ele não teve coragem de dar a bicicleta, deixou a bicicleta na porta da igreja. O ladrão veio e levou a bicicleta. Um amigo meu, ele comprou a bicicleta novinha e disse que o Espírito Santo falou: essa bicicleta é para obra missionária. Tem um missionário que está lá andando de pé e precisa dessa bicicleta. Ele diz: eu não vou dar não, minha bicicleta não. Ele chegou na igreja, pôs a bicicleta na porta e foi tocar no conjunto. Quando ele saiu, cadê a bicicleta? Não estava mais lá. Esse irmão congrega lá no Aurinho. Até hoje ele ri disso. Ele fala: rapaz, eu não obedeci a Deus nem numa bicicleta. Você já pensou, irmão? Aí Deus manda: não vou fazer isso não vou dar não, né? Eu estou precisando. Deus quer te dar algo maior. Deus quer saber se a gente tem fé mesmo de verdade ou é só, né? Deus testa. Então, os verdadeiros servos, eles estão sempre atentos à necessidade dos outros, né? Quando a igreja
lá de Jerusalém precisou de homens para servir, tanto que era importante isso, que eles levantaram lá diaconia, né? Um grupo de diáconos para servir a igreja. Irmãos, para servir a igreja, olha a qualificação daqueles homens: boa reputação e cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Mas para servir, para ficar cuidando de órfão, de viúva, precisava de ser cheio do Espírito Santo? Porque essa obra é espiritual também, irmão. Outra coisa que você precisa saber: cada servo de Cristo, você serve com o que você tem, e você faz o que você pode fazer de melhor. É o que você pode. Irmãos, nós não podemos viver de procrastinação. O que é procrastinação? Amanhã, se der certo, eu vou fazer a obra de Deus. O ano que vem, se der certo, um dia desses aí, que o Espírito Santo me encher, que eu tiver assim, cheio até na tampa, eu vou fazer. Deixa eu falar uma coisa para você nessa noite: o dia de você fazer a obra de Deus é hoje, a hora é agora, o ano é esse. Não adianta nós ficar querendo adiar as coisas, não. Deixa eu falar uma verdade para você aqui: nunca haverá condições totalmente favoráveis para você fazer a obra de Deus. O dia que tiver tudo organizadinho para mim, que não tiver dificuldade, que não tiver levante, que não tiver crítica, eu vou fazer. Muitas pessoas estão deixando de fazer a obra de Deus. Por quê? Porque eles dizem o seguinte: eu parei, irmão, o meu ministério, mataram o meu ministério, criticaram, me perseguiram, levantou oposições contra mim, por isso eu parei. Deixa eu falar uma verdade para você nessa noite: você nunca vai encontrar condições 100% favoráveis para você fazer a obra de Deus, para você servir. Salomão diz: quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Eclesiastes 11:4. Deus te chamou para quê, meu irmão? É para evangelizar? É para fazer missões? É para você ajudar social? É para você ser um intercessor? Então você tem que fazer. Você tem que se esforçar para dar o seu melhor. Paulo disse: olha, aquele que ensina, se esmere em ensinar aí. Prepara, estude, leia, pesquise, né? Não vá de qualquer maneira. Se o ministério é louvor, que se dedique na área da música, né? Se é pregar, que se dedique na área da pregação. Se é qualquer outra coisa, tem que haver dedicação. Nós não podemos, irmãos, fazer a obra do Senhor relaxadamente. Eu vou fazer isso aqui desse jeito aqui porque é para Deus. Tem pessoas assim. Vai fazer uma coisa, não organiza, não planeja, não pensa, não ora, não faz um planejamento, não tem um direcionamento. É para Deus mesmo, eu estou fazendo para Jesus. Vai dirigir um culto, não presta atenção aos atos litúrgicos da igreja, vai de qualquer maneira. É para Deus mesmo, o Espírito Santo está aqui e Ele comanda tudo. Deixa eu falar uma coisa para você: leia a Bíblia e você vai entender. O Espírito Santo não é desorganizado, irmãos. O Espírito Santo não é bagunçado. Não é. Eu vou dirigir um culto ali hoje, e o culto lá é de missões. O irmão não sabe o que é, o que fala, o que lê. Ele precisa de pelo menos entender de atos litúrgicos. Dar um direcionamento ao culto que ele vai dirigir, que tema que é, que culto que é, que momento é aquele.
Não é fazer a obra de Deus de qualquer jeito. Chegar lá e é porque é para Deus, o Espírito Santo está aqui, dá 3 gritos, 3 pulos para cima e 3 sapateados e pronto, e resolveu tudo. Não é assim. Tem gente que pensa que o planejamento e a organização tira a essência do Espírito Santo. Não tira não, fica melhor. Se você fizer algo organizado, vai ficar melhor. Aí o irmão vai dirigir um culto, não presta atenção aos atos litúrgicos. Aí o outro irmão veio lá, não sei de onde, não está preparado, não sabe o que está acontecendo. O irmão está falando de missões, o outro está falando de inferno, o irmão está falando de família, o outro está falando do coronavírus que está matando, e vira uma salada mista. As coisas de Deus têm que ser organizadas, planejada, e Deus gosta disso. Deus gosta, né? Você precisa se esforçar para fazer o melhor que você puder, usar os recursos humanos, financeiros, todos os recursos que tiverem à sua disposição, tecnológicos, para glorificar o nome do Senhor. Eu fico pensando, se Paulo vivesse agora nessa era nossa, se naquela era em que ele vivia naquelas embarcações à vela, ele saiu por vários lugares evangelizando, você imagina agora com a tecnologia avançada dessa nossa aqui, o que Paulo não faria nesse mundo, hein, irmãos? O que ele não faria, né? Eu tenho boas intenções para a obra de Deus. Boas intenções resolve, irmãos? Não. Eu posso ter boas intenções, mas boas intenções sem ação não resolvem de nada. Ei, pastor, mas eu tenho boas intenções com a obra de Deus. Resolve? Não. Tem que ter boas intenções, tem que ter planejamento e tem que ter ação. Quando eu fui consagrado a presbítero, eu tenho essa agenda até hoje. Eu comprei uma agenda e eu coloquei naquela minha agenda tudo que era pertinente a um presbítero da igreja. Eu coloquei textos referentes à ceia, textos referentes a enfermos, eu coloquei textos até que eram pertinentes a pastor, de inauguração de templo, de apresentação de crianças. Eu anotei todos aqueles textos naquela agenda, porque eu pensei assim, eu sou presbítero, um dia desse eu estou na igreja, o meu pastor pode falar para mim: presbítero Marcos Lauro, vem aqui, você vai dar uma palavra na Santa Ceia. Aí eu estou na Santa Ceia e eu não sei nem onde é o texto da ceia, e ele falava assim para mim: vem aqui e leia para mim o texto da apresentação de crianças. E eu não sabia. Então eu fiz isso. Os verdadeiros servos fazem qualquer tarefa dando sua melhor dedicação. Quando o assunto é servir, o verdadeiro servo de Cristo, ele não é seletivo. Jesus, irmãos, ele fez vários trabalhos servis. Jesus lavou pé empoeirado de gente, né? Ainda bem que naquele tempo não tinha muitos esses fungos, essas coisas, talvez, né? Aquele chulezinho básico, talvez não tinha. Jesus lavou os pés dos discípulos. Jesus atendeu crianças, atendeu pessoas aflitas. Ele foi um servo. Agora, há muitas pessoas que elas são grandes demais para servir. Elas dizem assim: não, essas tarefinhas eu não faço não. Eu nasci para fazer coisas grandes. Eu ando no banco da frente, igual o irmão lá, né? Eu não ando no banco de carona. Meu irmão, deixa eu falar para você.
O tamanho da tarefa que você faz é irrelevante. Se é lavar banheiro, se é cuidar da igreja, se é cuidar de criança, se é lecionar para uma sala de adolescentes, se é para jovens, se é para pregar para 1.000 pessoas, para 5 milhões, isso é irrelevante. Isso é irrelevante. A questão é: existe uma tarefa para ser executada? Existe? Existe. Quem é que vai executar a tarefa se não for os servos de Cristo? Vai ter que contratar pessoas do mundo para fazer a tarefa que é dos servos de Cristo? Pagar? Fica meio na contramão, não fica? Você já pensou? A igreja de hoje, nós cruzamos o braço e falamos assim: nós não vamos evangelizar, nós não vamos sair por aí mais pregando. Aí então, gente, nós vamos contratar aqui um monte de gente, vamos assinar as carteiras deles e vamos mandar eles ir no nosso lugar. O tamanho da tarefa é irrelevante. Agora, a questão é: a tarefa precisa ser executada? Precisa. Quem vai executar? Eu, você, nós que somos os verdadeiros servos de Cristo. Eu nunca corri de uma tarefa. Eu mais a pastora Raimã, agora nós estamos vindo de 2 sequências só mexendo com cozinha. Saímos aqui daquele evento, né, da galinhada. A pastora pegou outro evento ali para a gente ajudar num projeto social. Nós fomos dormir tarde, preparando aquele negócio todo. No outro dia, 6 e pouco, 7 horas da manhã, estávamos a caminho da cidade lá do projeto social para fazermos aquela comida para o pessoal. O irmão que hospedou nós lá disse: pastor, o senhor hoje dá uma palavra aí, prega aí nesse evento. Eu falei: não, irmão, hoje a minha pregação é aqui na cozinha, ao lado da minha esposa. A minha pregação hoje é aqui, junto dessa panela com ela. Depois eu prego lá de terno, gravata, outra hora. Agora não, agora é touca na cabeça, mão no alho, na cebola, no botijão de gás, na faca para cortar os produtos. E isso é obra de Deus também, irmãos. As pessoas acham que fazer a obra de Deus é só se elas estiverem aqui na igreja com o microfone na mão. Não é? É só se estiver aqui na igreja, o microfone na mão, aí é obra de Deus. Mas não é. Não é, né? Então o tamanho da tarefa é relevante. A questão, ela precisa ser feita. Então eu, como servo de Cristo, vou fazer com alegria, né? Em nome de Jesus. Olha, quando nós somos verdadeiros servos de Cristo, nenhuma tarefa está abaixo de nós. Todas elas estão acima de nós. Porque eu sou o servo de Cristo, né? A tarefa está aí e eu tenho que fazer, né? Outra característica que talvez hoje está muito difícil também. Repita assim comigo: fidelidade. Ei, irmão, pensa num negócio que está escasso. É gente fiel. Tá fácil não. Nem os maridos estão conseguindo ser fiéis às esposas. Quanto mais crente ser fiel à igreja, a pastor, a ministério A, ao B, ao C, a Jesus, ao Espírito Santo. Fidelidade. A Bíblia diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Hoje nós estamos vivendo um momento assim. Qualquer coisa, as pessoas têm muito direito, não é? Direito esse, direito aquele, direito, e pouco dever.
Não é assim? Só direito. Direito da criança, direito do idoso, direito do negro, direito do branco, direito disso, direito daquilo, direito e poucos deveres. É por isso que o mundo está descontrolado do jeito que você está vendo aí. Não tem limite. Só tem direito. Ninguém tem responsabilidade ou dever para cumprir, não. É só direito. Direito do consumidor, direito disso, direito daquilo, direito de falar, direito de bater, direito disso, direito de matar. É só direito. E dever? E onde ficam os deveres? Fidelidade não está fácil, irmão. Não está fácil se você encontrar pessoas fiéis. Tem. Graças a Deus que sempre tem. Mas não está fácil não. A pessoa diz uma coisa para você aqui na sua frente. Quando ele vira as costas ele diz outra totalmente diferente. Aqui na sua frente ele concorda com você. Quando ele sai ele encontra 2 ou 3 e fala assim: o que você achou daquele negócio lá? Eu não concordo não. Acabou de dizer que concordava. Sai bem ali e mente para si mesmo e diz: olha, eu falei que concordo para não ter represália ou retaliação, mas eu não concordo com esse tipo de atitude. Por que não foi sincero então? Não foi homem de Deus e mulher de Deus para dizer na hora? Fidelidade é uma característica do verdadeiro servo de Cristo. Se eu vivo agindo nas sombras, nas escuridades, irmãos, eu não estou revelando a natureza de um verdadeiro servo de Cristo. Porque o verdadeiro servo de Cristo é fiel. E aí o Tiago vai falar para mim assim: que a minha palavra tem que ser sim, 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 ou não, não. Ô pastor Marcos, isso assim, é sim ou não? É sim, meu irmão. Então pronto, acabou. É sim, é sim. É sim aqui, é sim ali, é sim lá, é sim ali, é sim eu dormindo, é sim eu acordado. Pode o mundo virar de cabeça para baixo, tem que ser sim. Agora, é não? É não. Agora nós não podemos ter 2 discursos. Eu falo uma coisa aqui para o pastor Ziel, aí eu chego ali fora, eu falo outra para outro, eu falo outra para outro. Que negócio é esse, irmãos? Onde nós vamos chegar desse jeito? Né? Fidelidade. O servo fiel, ele vai concluir sua tarefa, irmãos. Quando nós terminamos a galinhada, eu chamei o pessoal para orar. Nós estávamos mais de 30 pessoas. E eu usei essa frase aqui, ó: missão dada, missão cumprida. E oramos e agradecemos a Deus e entregamos tudo a Deus. Missão dada, missão cumprida. Como é que você recebe uma missão de Deus, irmão, e você não conclui ela? Existem pessoas no reino de Deus que estão sempre fazendo as coisas pela metade. Recebe um cargo, não dá conta de ir até o fim. O líder dele maior, um pastor, presidente, entrega uma igreja para ele, ele devolve. O outro lá entrega um cargo, um negócio, não dá conta. Deixa tudo pela metade. Essa não é a verdadeira natureza de um servo fiel, né? Cumpre suas responsabilidades, assume uma tarefa no amor e temor de Deus. Nós precisamos entender que quando nós estamos fazendo a obra, nós não estamos fazendo para homens, nós estamos fazendo para Deus, irmãos. Homens não podem pagar o trabalho que você faz para Deus. O pastor não pode, o obreiro não pode pagar o trabalho que você faz para Deus. Mas a Bíblia diz que tem um que é o galardoador daqueles que o buscam. Glória a Deus. E tudo que você faz está anotado na agenda da memória de Deus. E aí eu vou dizer uma coisa boa para você nessa noite.
E Deus não fica devendo nada para ninguém. Você vai receber uma hora dessa aí. Uma hora dessa você vai ter uma surpresa. Não receber aqui, vai receber no céu. Os verdadeiros servos, irmãos, eles não fazem ou deixam o serviço pela metade. No ano de 1994, eu era líder de jovens na Matriz. E eu tive uma experiência muito grande que marcou a minha vida. Eu era líder de jovens. E eu estava numa fase difícil, mudando de emprego, mudei de lugar, morava aqui no norte, depois mudei para o sul, e aquele negócio difícil, a minha vida corrida, e aquela luta. E eu cheguei no pastor, na época, pastor Divino Bispo, que era o pastor lá. Eu cheguei nele no meio do ano, e eu era líder de jovens, cheguei nele no meio do ano e disse: pastor, eu quero entregar esses jovens, esse cargo de líder de jovens. Eu não dou conta disso mais. Eu estou trabalhando lá, estou gerenciando uma loja na região sul. Está muito difícil para mim, eu mudei agora e contei toda a minha situação. O pastor ficou de cabeça baixa me ouvindo. Aí quando eu terminei, sabe o que ele me disse? Ele disse: não, irmão, eu não posso receber esse cargo agora. Esse cargo não foi eu que te deu, foi Deus. E ele não vence agora no meio do ano, ele só vence em dezembro. Aí ele falou: eu poderia tentar ser bonzinho com você e receber, mas sabe por que eu não vou receber? Porque você é um líder. Amanhã você vai ser um pastor de igreja. Ele disse assim. Amanhã, quer dizer, no futuro, né? É o que está acontecendo agora. Ele diz: você vai ser um pastor. Se eu receber esse cargo agora, quando você estiver lá no ministério, você vai lembrar que você deixou uma missão sem cumprir para trás. E eu disse: sendo assim, eu continuo até o final do ano. Aí continuei, não era fácil para mim. Final do ano, olha o que aconteceu. Fechei o ano, fizemos uma festa de despedida, brincamos de amigo secreto, fizemos um churrasco, saímos com festa e com alegria. Foi mais bonito do que sair no meio do ano do jeito que eu ia sair. Então você precisa entender essas coisas. Tem gente que pensa que as coisas na igreja, elas são assim, pode chegar e entregar a qualquer hora. Pastor, tá aí, ó, pega esse negócio seu aí. Não, irmão, não é assim não. Não é do pastor não. É Deus que entrega, é Deus que habilita, é Deus que dá capacidade, é Deus que levanta a pessoa para fazer aquilo na igreja. Não é assim: ah, tá aí, pega aí esse negócio aí, sua batata quente aí na sua mão aí. Não é assim não, né? Então a gente precisa entender essas coisas, né? Deus colocou você lá no seu lugar, no seu departamento. O que você faz é líder disso, daquilo, sei lá, aquilo que você faz. Você precisa entender que foi Deus que te colocou lá e pronto, né? Não é o pastor não, né? Os verdadeiros servos de Cristo, irmão, não vivem atrás de autopromoção, né? Tem pessoas que elas são movidas a aplauso, pastor Magno. Elas são movidas ao calor da multidão. Elas são igual Pilatos. Pilatos, ele ficou com medo da multidão. E nem sempre a multidão ela vai definir o que é certo. Nem sempre. Paulo disse assim: se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Nova versão internacional, a NVI. Eu já vi pessoas tristes em muitos lugares por onde eu passei, porque foram fazer um evento e nos agradecimentos esqueceu o nome daquela pessoa.
mas eu dei tudo por aquele evento. Ah, mas... Irmãos, a nossa maturidade, ela vai ser provada quando nós começarmos a abrir mão de elogio, de autopromoção, de aplauso, disso e daquilo. Se me agradecerem e reconhecerem, amém. Se não agradecerem e não reconhecerem, glória a Deus, é porque Deus está preparando coisa melhor. Deus está preparando coisa melhor. Mas tem pessoas que não concordam. Querem tapete vermelho. Querem uma banda tocando o nome dela em todos os murais da igreja. Cartaz. E uma banda agitando e gritando: você é o melhor, você é o melhor, não tem ninguém nessa igreja igual a você. Nós somos o quê? Servos. Nós não somos celebridades. Somos servos. E o servo faz o quê? Serve, só serve. Se um dia o senhor dele, irmão Magno, resolver elogiar ele, tudo bem, mas e se não resolver? Ele é senhor e eu sou. Irmãos, o João, quando viu Jesus, o que foi que ele disse? É necessário que ele e que eu, nós hoje estamos fazendo diferente. É necessário que eu cresça e ele diminua. As nossas ações dizem assim. Dizem assim. Porque nós queremos ser reconhecidos, honrados, aplaudidos. E quando não, nós revelamos uma natureza que está dentro de nós, natureza rebelde. Falamos, debatemos, questionamos, discordamos. E se alguém não parar, a gente vai para as vias de fato. Precisamos aprender a ser servos, irmãos, de Cristo. Servir e pronto. E servir com alegria. Eu não tenho nem como eu fugir desse ministério, porque eu fui olhar, o meu nome, Marcos, significa servo. Já sou servo de certidão de nascimento. Então nós precisamos entender essas coisas e pararmos com essas coisas, com essas meninices, de querer isso, querer aquilo, posições. Se Deus tiver algo para você, se Deus quiser te colocar lá em cima, onde Ele quiser, onde Ele tiver projeto, você pode ficar tranquilo, que Ele vai colocar. Ele vai colocar. Mas não precisa passar por cima de ninguém, não precisa de reivindicar nada. Seja apenas um servo. Servo de Cristo. A natureza do verdadeiro servo mas não é servir emburrado não, é servir com alegria, paz na alma, sabendo que nós não estamos fazendo a homens, mas estamos fazendo a Deus. Mas a pergunta nessa noite para concluir é: você é servo, serva ou celebridade? Porque se você for celebridade, a igreja vai ter que mudar o tratamento com você. Te tratar melhor, porque as celebridades exigem que sejam tratadas melhores. Agora o servo não. O servo não está preocupado. Ele é servo. Servo, ele sabe que ele é servo, nasceu para servir. E ele tem alegria em servir. É servo. Eu acho engraçado, você chega nas pessoas e você pergunta assim: irmão,
Porque hoje o que manda nas nossas igrejas são títulos, né? Aí você chega no irmão que é obreiro e pergunta assim: irmão, você é o quê? Ele diz assim: eu sou só auxiliar da igreja. Eu sou só diácono. Eu sou só presbítero. As pessoas colocaram na mente que os títulos é que são importantes. Que ele tem que ter um título. Aí ele chega a pastor, ele quer ser apóstolo. Aí de apóstolo ele quer ser bispo, serafim, querubim. E vai subindo. Agora tem a presbítera, né? E as pessoas estão assim. E as pessoas hoje é assim. Faz um curso de teologia pela internet. Aí pega aquele diploma e já sai por aí achando que são mestres disso, daquilo, falando tanta coisa. Aí eu fico olhando para a Bíblia. Moisés, um dos homens que teve mais intimidade com Deus, quantos anos foi de preparo para ele servir no ministério? Quantos anos? 80 anos de preparo para servir em um ministério de 40 anos. Ele se preparou 80 anos para servir um ministério de 40. A maior parte da vida de Moisés, ele não passou executando o ministério, ele passou se preparando, Deus preparando ele. Você vai para o ministério de Jesus, a mesma coisa. Mas hoje não, as pessoas fazem um curso teológico de 1 ano, 2 anos, para um ministério que eles acham que já pode conquistar o mundo. Pode falar o que quiser, desrespeitar pastores, chegar nas igrejas e pegar o microfone, tacar o cajado nos pastores e falando aos pastores, e aí aqueles irmãos que estão lá na plateia se animam e ele diz: os homens de Deus estão caídos, e a igreja aleluia. Líderes verdadeiros não desrespeitam líderes, irmãos. Se você é um líder verdadeiro, você nunca na sua vida você vai desrespeitar um líder seu. Se você é líder. Porque se você não é, você vai desrespeitar. Líder de verdade, bíblico, servo de Cristo, nunca vai desrespeitar um líder. Nunca. Nunca. Se ele é um líder de verdade, é cheio do Espírito de Deus, é homem de Deus, realmente ele não vai desrespeitar. Ele vai pregar num lugar, mas ele vai respeitar porque lá tem um pastor. Ele vai falar a igreja, mas ele sabe que aquela igreja tem um pastor. E aquele pastor, ele está lá, colocado por Deus para conduzir aquele rebanho, né? Vamos terminar. Os critérios de Deus, irmãos, são justos. Eles são iguais para todo mundo, né? Eu estou no anonimato. Pastor Marcos Lopes, eu estou no anonimato. O outro ali é famoso. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus não está preocupado se eu estou no anonimato ou se eu estou na fama. O que vai importar para Deus é o propósito do ministério de cada um. É o propósito. Se Deus me colocou para servir aqui e Deus me quer no anonimato, eu tenho que servir no anonimato. Se Deus levantou um outro para servir na fama, é porque Deus quer usar ele na fama. Mas isso não muda nada no olhar de Deus. Deus não vai olhar e dizer: aquele servo ali é maior porque ele alcançou a mídia, ele tem milhões de seguidores. Não, Deus não vai olhar assim. Aquele servo ali é menor porque ele está no anonimato. Quando ele orar, não vão nem receber a oração dele porque ele é um anônimo. Não, Deus não vai olhar isso. O que Deus vai olhar é o propósito que ele entregou para cada um de nós. Eu cumpro o meu propósito aqui, você cumpre o seu propósito aí, o outro cumpre o seu propósito ali. É isso, irmãos. Não muda nada. Mas as pessoas hoje querem ser famoso, né? Se eu sou um servo de Deus e eu não tenho notoriedade, isso não vai
mudar em nada para mim. O que vai mudar isso? Né? Isso não pode ser motivo de tristeza para mim, né? De desânimo. Eu vou parar de fazer a obra de Deus porque eu não alcanço a notoriedade, ninguém reconhece e tal. Para que isso? Nós somos servo. É fácil não, né, irmão? Servo só vive para cumprir as ordens, não é assim? Vai para ali, vem para cá, vai para cá, vai para ali. Ei, para, não é para fazer isso aí não. Não é fácil não, né, irmãos? Nós vamos terminar, irmãos. E eu quero terminar com muito amor, com muita sinceridade. E que eu e você possamos voltar para casa hoje pensando assim: eu estou agindo como um verdadeiro servo de Cristo? Vamos pensar, né? Eu quero te convidar a se colocar em pé para mim orar, abençoar nossas vidas, e nós vamos conseguir ser verdadeiros servos de Cristo, sim, né? Vamos conseguir obedecer ao nosso mestre, andar de acordo aos parâmetros de um servo, né? Maravilhoso Deus, eu abençoo a tua igreja, Senhor, só através do teu Espírito para termos coração de servos. Vivemos uma hora difícil, conflitante da igreja, mas o Senhor é conosco, e eu convido o Espírito Santo a nos ajudar a termos verdadeiramente corações de servos, meu Deus. Servirmos ao Senhor, servirmos a obra do Senhor, servirmos ao reino com alegria, meu Deus, em nome de Jesus. Assim abençoa os teus filhos e as tuas filhas. Amém.